Dia 136, mais um dia de review de Café com Deus Pai. Começando em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A palavra de hoje é o Deus que supera expectativas. E vamos continuar em Gênesis 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe: Mas eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teu país em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça do amor não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadonomeu, e o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Nessa passagem aqui, eu vi que a gente pode tirar alguns pontos, né? Os costumes diziam que quando você fazia alguma aliança, alguma promessa, algum acordo, que você partisse o sacrifício ao meio, colocasse as 2 metades frente a frente e passasse por entre meio a essas metades, para simbolizar que você preferia morrer e ser partido ao meio do que quebrar aquele acordo, quebrar aquela aliança. Então Deus, de maneira ilustrativa ali, fez com que ele pegasse esses animais, partisse o meio e em tocha de fogo e fumaça passar pelo meio ali, para simbolizar que aquela aliança ali não dependeria de Abraão, mas apenas da fidelidade de Deus, que era um acordo unilateral, que Deus estava prometendo aquilo a ele, que ele não precisava ter medo e preocupações, que aquilo ali já estava certo. E também ali ele já alertou pelo período de 400 anos de escravidão que viria pela frente. Mas ele também prometeu que a descendência de Abraão ali, ela seria incontável como as estrelas do céu.
E aí nós temos na nossa vida vários momentos onde a gente está ali meio perdido, com medo, com receio, mas a gente vê que se a gente entregar realmente o nosso caminho, não tem nada que Deus não possa fazer por nós. Muitos de nós já experimentou, já teve essa vivência. E eu vou falar que pela minha experiência, muitas vezes eu não tinha mais cabeça o suficiente para pensar em algum problema, não via solução, não via saída, e de alguma maneira Deus tirou o problema do meu caminho, apenas porque eu confiei nele. Assim como as bênçãos que ele colocou na minha vida, e muitas vezes eram impossíveis de acontecer, e somente pela mão dele aconteceu, somente por entregar a ele e desejar que fosse feita a vontade dele na minha vida, ele me recompensou enormemente. Então, cabe a nós fazer o que a gente precisa fazer, mas entregar sim nas mãos de Deus para Ele dar o nosso propósito. E muitas vezes a gente olha para trás e a gente vê aonde a gente está hoje, tudo que a gente passou, tudo de maravilhoso que aconteceu, o quanto a gente evoluiu. Só que naquele momento em qual a gente está no meio daquela tormenta, a gente não consegue enxergar aquilo como bom. E lá no futuro, sim, a gente vai ver que aquilo lá foi tudo colocado no nosso caminho, porque tinha que estar lá para o nosso bem.